Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor, Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Temos recebido aqui da parte do Senhor palavras desta sessão, deste capítulo e de outros que assim estão de forma cruzada, ligados com esta passagem. Os irmãos de Betânia. Graças ao Senhor, nosso irmão Thomas trouxe-nos 3 palavras sobre esse compartilhar. Nosso irmão Borges, Ricardo Borges, trouxe também uma medida, e pela graça do Senhor eu quero trazer também uma contribuição aos irmãos, mas nessa noite olhando sobre a perspectiva, a ótica a partir dos irmãos de Betânia. Então eu quero, junto com os meus irmãos, olhar cada um deles, evidentemente de forma bem resumida, bem sucinta, a cada um desses irmãos e o que é que concerne então a vida desses irmãos. O fato é que esses irmãos, eles são como que uma representação, é como que um protótipo de todos os irmãos, em todas as aldeias, né, como nós vemos aqui, no sentido de congregações, assembleias. Eles então formam para nós como que uma base, um conceito e um caráter da vida dos irmãos. Então por isso nós precisamos ter muita atenção no que nós vamos trazer aqui. Particularmente eu fui muito trabalhado pelo Senhor quando estive buscando essa palavra e buscando do alto ver qual seria de fato o caráter que o Senhor tem desejado para esse tempo, para o nosso tempo. Aliás, em toda a história da igreja, o Senhor sempre encontrou aquilo que tinha em Betânia. Nós vamos ver o que ele encontrou. Então aqui, irmãos, a partir do versículo 38, diz que aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de João, próximo livro então, João capítulo 11. João capítulo 11, apenas o primeiro verso diz: estava enfermo. Então, estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito nessa noite. Nós bendizemos o teu nome nessa noite, Senhor. Senhor, que bênção aos nossos corações quando nós cantamos que todo o poder te foi dado nos céus e na terra, ó glorioso Jesus. Quando cantamos que tu és o Rei da glória. Afinal de contas, o Senhor é aquele homem, Deus, que venceu todas as coisas. Venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o nosso inimigo, o teu inimigo, Satanás. Venceu a carne, ó Senhor, quanta vitória. E o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, venha nos vencer também. Ajuda-nos, Senhor, com a tua palavra. Ó Senhor, nós queremos tomá-la de forma responsiva, Senhor. Queremos observar para cada uma dessas letras e tomá-las ao nosso coração. Livra-nos, Senhor, da agitação de Marta, Senhor. Ó Senhor, a quantos enfermos
também, assim como Lázaro, ajuda-nos em nossa enfermidade, Senhor. Guarda-nos para o louvor da tua glória, cura os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos, assim como Maria, que estava sentada aos seus pés, receber a boa, pura, a perfeita palavra que vinha dos seus lábios, e que essa noite ela pode vir também aos nossos ouvidos, dos seus lábios, Senhor. Ó Senhor, nós dependemos do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito, Senhor, que opera eficazmente em cada um de nós, que ele tenha toda a liberdade no nosso meio. Ó Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu nome, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Estamos aqui, então, diante do texto de João. E nós só sabemos que Lázaro é irmão de Marta e Maria, e que ele também é de Betânia por causa do escrito de João. Lá em Lucas, nós havíamos lido, lá não consta o Lázaro como um dos personagens ali. Então, onde estaria Lázaro em Lucas no capítulo 10, que nós vimos agora? Descobrimos ele aqui em João no capítulo 11. Lá ele não está presente. A cena que nós vemos lá, muito conhecida por cada um de nós, é de uma mulher que está muito agitada e uma outra que está atraída pelo Senhor Jesus. Enquanto uma está distraída em muitos afazeres, a outra está atraída pela pessoa bendita do Senhor Jesus que estava ali presente. Lázaro não está ali. Tem uma síndrome chamada a síndrome do ausente, ou a síndrome do pai ausente. E essa síndrome, ela é como que uma denúncia para muitos de nós, principalmente nos dias que nós vivemos hoje. A síndrome do ausente fala daquele que é omisso. A síndrome do ausente fala daquele que é indiferente e do insensível. Aquele que já teve uma calosidade no seu coração, onde, mesmo sendo um filho de Deus, muitas vezes ele não tem sensibilidade para as coisas do Senhor. Então ele não é só omisso, mas ele é também insensível. Então o Senhor precisa nos curar de tudo isso. E Marta justamente vem num caráter e num contexto mostrando quase que uma outra parte disso. Enquanto Lázaro tem essa síndrome do ausente, Marta tem essa síndrome da operosidade, ou da agitação, ou da ansiedade. O local que vimos aqui, de Betânia, como nós acabamos de ler, ficava bem próximo ali de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. Uma aldeia, como nós já recebemos aqui, de aproximadamente 1.000 habitantes. Então, você tinha a vista de Betânia, Jerusalém. Então você poderia de lá contemplar toda aquela suntuosidade do templo que está lá até hoje. Hoje você pode pôr no Google imagens, Templo de Jerusalém, Domo da Rocha, todo praticamente o palco das grandes notícias que temos no mundo está em torno daquela cidade ali. Tudo gira em torno ou de perseguição de Jerusalém, contrariedades contra Jerusalém, e por conta, basicamente, irmãos, podemos colocar isso em alguns aspectos, desde que Jerusalém rejeitou o Messias, e começou justamente aqui onde nós lemos. A rejeição do Messias, a rejeição do Cristo, trouxe então um grave pesar para aquela nação. Mas é muito significativo que as coisas do Senhor sempre elas estão muito próximas. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Estava ali 3 quilômetros, bem próximo, estava ali o Senhor Jesus em Betânia. Ele amava aquela aldeia, aquela cidade, na verdade aquela casa. Quando nós lemos ali o versículo 38 do capítulo 10, nós vimos que Jesus chegou numa aldeia, e então foi para uma casa. Uma aldeia e depois para uma casa. Um lugar maior, mas depois para uma intimidade. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra, será salvo. Mas muitos têm desprezado. Irmãos, em Jerusalém, além de você ver aquela suntuosidade daquele templo, você também tinha ali os sacerdotes. Você tinha em Jerusalém
eles vestidos com aquelas estolas sacerdotais, bem próximo dali de Betânia. Ali eles ofereciam o sacrifício no altar. Em Jerusalém, ali no templo, eles queimavam incenso de maneira correta. Os irmãos que estão ouvindo, né, não viram que eu estou fazendo umas aspas aqui, né, de maneira correta. Porque é assim que a religião procura fazer, precisa ser nos moldes e conforme o pensamento humano. Claro que eu coloco aqui a religião no sentido negativo. Mas lá estava o templo, com toda aquela sua pompa. Tudo aquilo era atraente aos olhos humanos. E bem próximo de Jerusalém havia também uma pequena casa. Uma pequena casa. E ali moravam os irmãos de Betânia. E não tinha sacerdotes, não tinha estola sacerdotal, não tinha sacrifícios. Naquela casa eles não queimavam incenso. Naquela casa havia os irmãos de Betânia. Marta, Maria, e pelo relato que nós vimos aqui de João, tinha um terceiro irmão, pelo menos 3 irmãos, que nos diz a palavra, Lázaro. Mas se alguém desejasse naquela época encontrar Deus, eles não iriam a Betânia. A maioria de nós provavelmente, se estivesse vivendo lá, não iria para Betânia para encontrar Deus, iria para Jerusalém. Porque era lá que havia o estigma de que Deus estava então habitando. Naquela pequena casa ou no templo poderíamos encontrar Deus, irmãos. Todavia, o Senhor Jesus, a própria, digamos, corporificação do Deus vivo, do Deus Altíssimo, ele não estava no templo, mas ele estava lá naquela pequena casa, junto dos irmãos de Betânia. Betânia, irmãos, como nós recebemos aqui dos irmãos que já compartilharam, simboliza a igreja, representa a congregação. E é o que nosso coração sempre precisará desejar, estar onde Jesus está, abrindo mão de tudo aquilo que o mundo está pintando para nós, abrindo mão de toda a suntuosidade do tempo que nós estamos vivendo, dos vários cursos dos teólogos que se apresentam e com boas palavras, mas se Jesus não estiver ali, tudo isso é vaidade, tudo é vão. Precisamos estar onde o Senhor Jesus está. Irmãos, diferente de qualquer outra realidade, outra localidade, em Jerusalém, apesar de ter o templo, Betânia tinha uma casa pequena. Jerusalém tinha religião, Betânia tinha piedade. Jerusalém tinha desafeto, Betânia, afeto. Jerusalém tinha rejeição, Jerusalém, acolhimento. Perdão, o contrário. Jerusalém tinha rejeição, Betânia, acolhimento. Jerusalém tinha hipocrisia, Betânia tinha sinceridade. Jerusalém tinha indiferença, Betânia, devoção. Em Jerusalém havia o legalismo sobre o pretexto de legalidade, mas em Betânia tinha realidade. Irmãos, é um abismo de diferença entre um e outro, um abismo de diferença. Reforçando as palavras do nosso irmão Thomas, compartilhado aqui, o Senhor Jesus, ele voltará para Betânia. E nós devemos desejar estar onde o Senhor Jesus está. O Senhor Jesus faz uma denúncia contra Jerusalém. Ele diz assim: vocês não conheceram o tempo da visitação. Passou e vocês não perceberam que o Rei da Glória havia vindo. Vocês perderam o tempo da visitação. O Cristo, o Messias, aguardado por vocês. Nenhuma outra nação teria condições de saber e perceber quem era o Messias. Só Jerusalém, só o povo judeu, mas eles não conheceram o tempo da visitação. Ignoraram o Cristo. Por isso, o nosso Senhor voltará para Betânia. Eles não reconheceram a presença de Deus no meio deles, manifestada na pessoa do Deus vivo, Cristo Jesus. Quando Deus enviou Deus ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor.
Graças ao Senhor pela obra do Espírito Santo, irmãos. Se nós estamos aqui depois de 2000 anos, é porque o Espírito Santo abriu os olhos do nosso coração. E nós podemos ainda hoje gozar da mesma realidade, da presença do Senhor Jesus. Que algo glorioso, tão precioso, irmãos. Agora, o Senhor, em todas as épocas, desde então, desde Lucas capítulo 10, sempre encontrará para si uma Betânia. Ele sempre encontrará. Alguns estão ficando pelo caminho. Alguns estão deixando o convívio dos irmãos, a pregação da palavra, estão deixando o reunir da mesa do Senhor, estão deixando as orações. Muitos estão ficando para trás, mas há um povo que está caminhando firme. Há uma Betânia que está aguardando pela volta bendita do Senhor Jesus. A presença do Deus vivo, do Senhor Jesus. Irmãos, agora no começo do ano, muito precioso, nós encontramos irmãos, irmãs, tivemos comunhão, tivemos ajuntamentos, e sempre nós dizemos Feliz Ano Novo, né? E é muito bom receber assim, uma palavra de bênção dos irmãos. Irmãos, Feliz Ano Novo, que Deus te abençoe. Mas irmãos, se nós olharmos, vamos colocar aqui desde 2020 até esse presente momento, o que nós vemos a cada ano que tem passado? Faça uma reflexão, né? Não fique alheia a todos os acontecimentos que estão tão visíveis à nossa frente. Cada semana tem uma notícia nova. Toda semana eu comecei a anotar, toda notícia assim de grau relevante. Toda semana eu anotava 2, 3 notícias relevantes. E o que nós vemos? Agora, qual que é a possibilidade de nós termos um feliz ano novo, em 2025? A única possibilidade, irmãos, é o Senhor nos encontrar em Betânia. A única possibilidade. A única possibilidade de nos mantermos firmes, firmados na comunhão, firmados com os irmãos, firmes na fé, progredindo na fé, avançando na fé. A única possibilidade, irmãos, é junto dos irmãos. Porque a sensação que muitos irmãos têm tido é que as trevas estão avançando cada vez de forma mais rápida. E quando vier alguém neste mundo que disser assim, eu vou resolver todo o problema, haverá um povo que vai distinguir, vai reconhecer, este não é o Cristo. Por isso nós temos que estar com a palavra do Senhor aberta, para discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Porque as lutas, elas estão cada vez mais próximas também. No mundo, na nossa cidade, no meio dos irmãos, batalhas espirituais, individualmente no nosso meio, como nós vamos vencer essas lutas, crises familiares, filhos. Nós precisamos, irmãos, da face do Senhor Jesus. Cristo, para que realmente tenhamos um feliz ano novo, ele precisa ser o nosso assunto central. Já há alguns anos temos ouvido isso aqui. Que a pessoa bendita de Cristo seja o nosso assunto. Que a gente abra mão de toda doutrina dúbia, teologia de homens. Que a gente abrace com mais firmeza todas as verdades que temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. Então Cristo, o Senhor, precisa ser o nosso assunto. E nos mantermos firmes, irmãos. Porque como disse o irmão do passado, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Né? Foi assim que Pedro disse ao Senhor, lá em Mateus no capítulo 16. Então nessa noite, eu quero fazer assim como que um exame desses irmãos, para que esses irmãos também possam, para que a palavra do Senhor possa nos examinar. E a gente possa compreender, com Marta, Maria e Lázaro, o que isso pode falar aos nossos corações a respeito de nós mesmos. E vamos ver um pouco dos seus temperamentos, suas personalidades, as suas emoções. Vamos ver Betânia como que uma miniatura da igreja e esses irmãos como que um protótipo dos irmãos em geral da comunidade. Porque há aqui como que um aparente conflito, uma aparente contradição, devoção e serviço. A gente olha para Maria e vê devoção. A gente olha para Marta e vê serviço.
Então, normalmente nós criticamos o serviço de Marta. Mas como que o serviço pode ser ajustado? Agora, se nós pensarmos em Maria, e sem dúvida nenhuma Maria começou da maneira correta, mas a vida de Maria, ela é assim para nós, a escolha da boa parte, como disse o nosso Senhor. Agora, a nossa vida também contemplativa deve nos levar ao serviço ao Senhor. Deve nos levar a nos apresentar como instrumentos vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Esse é o culto racional. Porque a vida só contemplativa, eu falo isso com muito cuidado, né? Só contemplativa, ela pode nos levar a ser como esses homens que se retiram para mosteiros e vivem uma vida como que de ermitões, afastado do mundo. Então, isso também não é a vida adequada. Agora, sem dúvida nenhuma, Maria é para nós alguém que nos ensinou qual seria a boa parte. Porque a boa parte sempre é começar aos pés do Senhor. Quando nós fomos regenerados, quando nós nascemos de novo, começamos aos pés do Senhor. E nosso dia, quando acordamos pela manhã, isso precisa ser uma realidade para cada um de nós. Precisamos iniciar aos pés do Senhor. Para que então, tudo aquilo que tiver de demanda, tudo aquilo possa ser recebido e as nossas reações possam ser as reações de Cristo vivendo em nós. Devoção, serviços ajustados. Os irmãos de Betânia, então, têm algo aqui para nos ensinar. E aqui em João, irmãos, no capítulo 11, nós temos esse termo que diz que Lázaro estava enfermo. Não é isso que está escrito? Esse é um termo um pouco genérico. E João, ele não é tão específico na sua colocação referente a Lázaro. Diferente, por exemplo, de Lucas. Lucas, do verso 38 até o verso 42 que nós lemos, nós temos ali um exame, um diagnóstico e um tratamento. Eu coloquei dessa maneira. Separei aqueles textos de Lucas dessa forma. Há um exame, há um diagnóstico e há um tratamento. Na verdade, Lucas é um médico. E é muito característico do médico, né, em especial se ele é um médico que faz autópsia, que precisa ver os detalhes. Nós precisamos também analisar dessa mesma maneira aquela sessão ali. Mas aqui, João, ele é mais abrangente. Esse termo enfermo, irmãos, ele é diferente de um termo de uma doença física. Essa expressão que está aqui, enfermo, é a palavra asteneo, do grego, que é uma pessoa que está fraco, ele está sem forças. Nós podemos dizer que Lázaro, ele estava alguém sem energia, hoje chama de síndrome de burnout. Alguém que está com muita dificuldade até de ficar em pé, sempre cansado, esgotado, carente de recursos. Aqui essa expressão, ela pode designar que Lázaro estava debilitado. Eu verifiquei as traduções, tem algumas palavras para a expressão doente no sentido físico. E tem uma expressão que diz que o Senhor Jesus, é a primeira vez que aparece, ele curava os doentes e os enfermos. Então os irmãos percebem que há uma diferença de doença e de enfermidade. Na verdade, tem outras palavras que designam a doença. Pelo menos 3 palavras que dão a designação para a doença. O que eu quero dizer com isso? Que Lázaro estava enfermo e muito possivelmente algo em sua alma, algo nas suas emoções, que pode evidentemente ter causado alguma somatização. Mas nós não temos isso, como eu disse, nós não temos detalhes. O que diz é que Lázaro estava enfermo. E a Bíblia não diz, irmãos, sobre a personalidade de Lázaro, o jeito de Lázaro. A Bíblia não fala como era Lázaro, se ele era introvertido, se ele era extrovertido, né? Marta e Maria, a gente consegue definir algumas coisas a respeito dos seus temperamentos e personalidades. Mas, irmãos, para nós, a gente não podemos fazer interpretação com base no silêncio da palavra de Deus.
Então, quando a Bíblia não fala, o pregador cala. Mas tem um outro detalhe, que é uma regra também de interpretação, que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, num contexto geral, e observando o relato dos outros irmãos que faziam parte ali do seu ciclo, algumas coisas nós podemos inferir. Podemos, assim, tirar conclusões com muita segurança. E mesmo que essas conclusões não forem corretas, eu não quero fazer teologia com base no silêncio, não é isso que eu estou dizendo. Mesmo que o que nós concluirmos aqui com base de Lázaro não for correto, certamente, irmãos, com toda certeza, terá algum valor para nós. Porque isso pode nos falar a respeito desse silêncio de Lázaro, a respeito dessa enfermidade dele, algo que ele poderia, digamos assim, falo isso, claro, com todo cuidado, né? Por que ele não foi citado em Lucas no capítulo 10? Onde estava Lázaro? O fato, irmãos, é que nós temos hoje uma carência de homens segundo o coração de Deus. A expressão de hombridade está cada vez mais perdida, inclusive no meio do povo de Deus. A autoridade espiritual de homens é algo que já não é mais relevante. Infelizmente, irmãos, há muitos adoecimentos, enfermidades, comodismos entre irmãos varões, inversões de papéis. Tudo isso tem assolado a igreja de Deus. Falta de expressão. Eu digo aqui especificamente de homens. Falta da visão do supremo propósito de Deus nos irmãos. Hoje, eu não sei se os irmãos estão ligados com relação a isso, tem algo que se chama cultura woke. Eu não vou entrar nesses detalhes, evidentemente. Mas a cultura woke, em suma, é uma estratégia do mundo, é uma mente do mundo, a mente de Satanás, que quer inverter tudo aquilo que é construído por Deus. Então, com relação à masculinidade, à feminilidade, a gênero, com relação à criação, com relação à alimentação, essa cultura woke, ela vem assolando de maneira drástica. Hoje, algumas empresas que estavam adotando essa cultura ideológica, elas já estão como que dando um passo atrás. Mas, irmãos, o feminismo, uma das características dessa cultura woke, sem dúvida nenhuma, ela tem tomado conta do mundo. E há uma agenda maligna, demoníaca, onde diz que os homens passam a ser desnecessários. O homem não é mais necessário. Então, essa é uma mente que está por detrás. Tudo isso visa, em última instância, atacar o povo de Deus. Então, quando nós olhamos para Lázaro, e nós não estamos dizendo, então, a respeito do caráter dele, mas nós não vemos um homem segundo o coração e o propósito de Deus na vida de Lázaro. O que nós vemos é o que João nos disse, ele estava enfermo. A alma de Lázaro estava enferma. E essa enfermidade, inclusive, ela desencadeou para a morte. E hoje, como eu disse para os irmãos, os homens, eles são desnecessários, eles passam a ser então como que uma segunda classe, uma subclasse. Não só sendo desrespeitados, inclusive no âmbito conjugal, filhos que muitas vezes dão palavras duras para os seus pais, e digo, muitas vezes não é nem um cabeça, é um cabeção. Mas o erro do outro não pode justificar o meu erro. Os irmãos entendem isso? Muitas vezes as irmãs têm agido, eu falo aqui das irmãs casadas, tem irmãs que não são casadas, mas essa cultura não perdoa, ela tem entrado e assolado em várias áreas, em várias instâncias. E ele passa a ser uma pessoa que não tem mais voz ativa. Ele se anula, então, não só no meio da igreja, não só em seus lares, não só no ciclo de relacionamento que eles vivem. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, eu só vou citar. Paulo ali dá uma palavra para os varões. No versículo 13 ele diz, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo também a Timóteo, esse eu vou pedir para os irmãos abrirem, 1 Timóteo no capítulo 2. Inclusive, hoje pela manhã, eu citei aqui o irmão,
os irmãos que estiveram em Poços de Caldas nessa semana e citei lá uma das mensagens, foram pregações preciosas, irmãos ali que trouxeram medidas preciosas, mas citei ali a pregação do irmão Paulo Cláudio Calov. E ele fez essa citação de Paulo. Aqui no verso 8 de 1 Timóteo, ele diz assim: eu quero que os homens, aqui o sentido, irmãos, não é o genérico, não é a humanidade. 1 Timóteo 2:8. Quero que os homens, aqui não é um sentido genérico, aqui é um sentido específico, homem mesmo, varão, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Hoje, muitos irmãos têm andado na sombra espiritual de irmãs. Maridos andando em sombra espiritual de esposas. Com isso, irmãos, o divórcio passou a ser algo de consequência em muitos lares, digamos, cristãos. Porque os homens não compreenderam o supremo propósito do qual eles foram chamados. É mais ou menos assim, é aquilo que muitos irmãos já conhecem a expressão. Será que eu quero ir na igreja hoje? Vou ver com a minha esposa se eu quero ir na igreja hoje. Né? Vou ver com a minha esposa se eu quero tomar um café com o irmão hoje. Porque isso é uma brincadeira, mas tem o seu fundo de verdade. Porque por detrás de tudo isso, mostra um homem que não compreendeu o seu chamado, o supremo propósito de Deus, segundo a palavra de Deus. E por isso, os divórcios hoje, a Bíblia já foi atualizada, né? O divórcio hoje passou a ser mais uma consequência de tudo isso. E eu digo para os irmãos, com casos práticos, que isso acontece. Porque as mulheres estão carentes de homens mesmo. No seu sentido, no sentido próprio da palavra. Então, essas omissões, infelizmente, irmãos, tem sido algo extremamente comum no meio do povo de Deus. Vocês viram aqui o que Paulo disse? Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Porque não tem ousadia na presença de Deus. Porque não tem firmeza na presença de Deus. Eu entendo Lázaro. Lógico que no capítulo 12, ali nós vemos um Lázaro restaurado. E ali o Senhor começou uma boa obra em Lázaro. Nós não temos um relato do que aconteceu depois. Mas, irmãos, quanto tempo nós estamos caminhando com o Senhor? E quanto tempo o Senhor tem visto omissões em nós mesmos? Será que nós temos vergonha de sermos cristãos? Eu acho que alguns de nós deveríamos ter vergonha de ser chamado cristão. Posso falar a partir da minha própria experiência. Você é cristão, irmão Ricardo? Olha, eu participo lá. Por quê? Porque não há uma posição, né? Um posicionamento de vida. O que isso está faltando? E o que está faltando para nós observarmos essa palavra? Agora veja que ele está dizendo aqui para as irmãs. Lá o irmão Cláudio Calov, ele fez então uma exposição mais apurada a partir do verso 9. Mas ele diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, com ouro, com pérolas, vestidos preciosos. O que acontece é que hoje nós vestimos o que os influencers dizem para nós vestirmos. Nós usamos, até a maneira de falar, a gente fala como os influenciadores estão ditando as regras. Nós não temos o linguajar cristão. Observe essas palavras. Ou será que nós temos que dizer que isso aqui já está ultrapassado? Ele diz assim no verso 10, mas como convém às mulheres que fazem boa profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E aqui ele dá sequência, então, em justificar o porquê que ele está dizendo dessa ordem segundo o coração de Deus. E não é por inferioridade de uma ou outra parte, absolutamente. É justamente pela posição e pela representação espiritual que há num homem e numa mulher, Cristo e a igreja. Tudo isso fala de algo eterno e celestial. Então, o que o inimigo vai querer fazer? Atacar, destruir essa imagem. Porque quando a palavra do Senhor fala que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que você expressa a imagem e semelhança de Deus. E aquilo que você está fazendo é a representação celestial. Eu digo você, cristão, nós cristãos. Os irmãos em Betânia, eles representaram a expressão do Senhor. E o Senhor então começou a trabalhar ali. Mas vamos avançar. Uma palavra de John Wesley,
Ele disse: dá-me 100 homens que não temam a nada senão o pecado, que não desejam nada senão Deus, e eu abalarei o mundo. Os irmãos estão vendo? O que falta muitas vezes para nós. Então Lázaro, ele estava enfermo. Lázaro precisava de uma cura do Senhor. E os textos, irmãos, que eu citei a respeito especial dos homens, né? Aqui a respeito do caráter de Lázaro e da necessidade de homens em nossos dias é necessidade de ousadia, de coragem, de confiança, Espírito de Cristo, determinação. Tudo isso, irmãos, o Senhor deseja encontrar no nosso meio, para a glória do seu nome. Não importa se é um vilarejo, não importa se é um pequeno lugar, não importa se não há suntuosidade do templo de Jerusalém, não importa se não são muitas pessoas, 2 ou 3, reunidos em meu nome. Há um princípio ali, eu estou no meio deles, diz o Senhor. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem, voltarem então para Lucas, no capítulo 10. Vamos ver então aqui, vamos fazer então uma análise, aqui a partir do verso 38, dos irmãos aqui em Betânia. E aqui, irmãos, o contexto do capítulo 10, o Senhor havia designado então, a partir do versículo 1, a missão dos 70. A partir do verso 17, então, os 70 discípulos, né, o Senhor mandou eles de 2 em 2, então, eles retornam com muita alegria no Espírito. Isso está no verso 17. Eles voltam alegres e falam: olha, os demônios estão se submetendo. E o Senhor Jesus disse para eles assim no verso 19, verso 20, aliás: não vos alegreis porque se sujeita os espíritos, mas alegrai-vos porque o seu nome está escrito nos céus. Veja que às vezes a gente se esquece, né? Que o nosso nome está escrito no livro dos céus. O Senhor fala: se alegre com isso, se regozijem com isso. Então, depois ele, como que um parêntese ali, o Senhor conta a parábola do bom samaritano, porque eles queriam saber, um doutor da lei queria saber quem era o próximo, né? Então o Senhor conta essa parábola. Então no verso 38, a partir dele ali, Jesus entra numa aldeia em Betânia, é recebido na casa de Marta, como vimos no verso 38. Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvir as palavras do Senhor, né? E Marta está ali naquele contexto, preocupada, ocupada, ansiosa, sobrecarregada, e pede para que Maria, então, pede para o Senhor, para que o Senhor peça para Maria ajudá-la, né? E o Senhor reconhece que tem ansiedade, preocupação no coração de Marta, e diz que só uma coisa é necessário, e ele então faz um elogio ali de Maria a respeito do seu caráter. É isso que nós temos aqui, nesses últimos versos do capítulo 10. Agora, irmãos, vamos fazer então esse exame. Como um médico faz um exame. Verso 38 e 39, nós temos um exame. Se os irmãos quiserem discordar dessa divisão, não tem problema nenhum. Foi a maneira didática que eu encontrei para interpretar esses textos. Mas aqui no verso 38, aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Tem uma versão que diz que ele entrou num povoado. Certa mulher, por nome Marta, o recebeu. Essa é a primeira vez no Novo Testamento que aparece a palavra recebeu. Essa aqui é a primeira vez. É a mesma palavra quando Zaqueu recebe o Senhor em sua casa. É a mesma expressão. Ou seja, ele foi recebido como um hóspede. E aliás, foi recebido como um convidado. E diz que recebeu, né, em sua casa. Então aqui, irmãos, é o início do processo do tratamento. Quando recebemos o Senhor na nossa casa. Porque você notou que primeiro ele estava numa aldeia? Para nós não importa o Senhor numa aldeia ou numa região maior. Para nós importa o Senhor aqui dentro. Então o início do tratamento inicia com o Senhor dentro da casa. No sentido mais individual, aqui dentro, de nossa casa espiritual. E ali é onde o Senhor vai ordenar a sua bênção. Porque se Betânia é uma figura da igreja, como diz o Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, mais importante do que a proximidade com o Senhor, né? Jerusalém estava próxima, a aldeia está próxima. Mais importante do que a proximidade é a intimidade. É isso que nós aprendemos aqui. Marta o recebeu na intimidade da sua casa, mas tinha um problema. Ela permaneceu na cozinha.
Ela não foi para a sala de estar. Ela permaneceu longe, apartada. Como tem acontecido com muitos de nós. Como a gente sabe, a nossa mente hoje está sendo treinada para... são prazeres espasmódicos que chama. Então, eu consigo ver um vídeo de 3 minutos, quando muito. Então, não é fácil para nós, porque a nossa mente está sendo treinada para vídeos curtos, né? Shorts, esses pequenos vídeos. Então, para cada vídeo de 30 segundos, 1 minuto, eu tenho um prazer, você imagina. Aí depois outro, 30 segundos, mais um prazer. Então, eu vou rolando na minha barra. Então, não está sendo fácil para a nossa mente nos prender. Então, veja, que para ela, para Marta, ela já estava com esse problema. O Senhor estava ali, dentro da sua casa, no lugar mais importante da casa, mas ela estava alheia a tudo aquilo. E o verso 39, também o exame que Lucas faz aqui, diz que a Marta tinha uma irmã chamada Maria. E aqui o exame diz que ela ouvia a sua palavra. Marta o recebeu na sua casa. E Maria ouvia a palavra do Senhor. Então, quantas vezes o Senhor pode também estar aqui, mas nós estarmos alheios à sua palavra? Não considerarmos tudo aquilo que nós temos ouvido. Irmãos, nesse exame, Maria está aquietada e ouvindo o Senhor. Maria está distraída, está atraída. Marta está distraída, como uma criança hiperativa no consultório de um médico. Vocês imaginam? Quantas vezes assim está o nosso coração? E assim diz o verso 40. Marta, porém, andava distraída. Aqui, irmãos, é a única vez que essa expressão ela aparece. Perispal. A única vez. Em todo o Novo Testamento. Única menção. Uma versão que diz que Marta estava inquieta, agitada, distraída. Marta estava ocupada. Marta estava preocupada. Então, a versão King James diz que Marta estava importunada em muitos serviços. Então é isso, é estar muito ocupado, estar bastante atarefado. São muitas coisas. Aí você já percebe por que uma coisa só é necessário. Os irmãos percebem? Porque Marta via muitas coisas, mas uma coisa só era necessária. Então essa expressão distraída aqui, ou inquieta, agitada, ela fala de alguém que está extremamente ocupado, muito atarefado, mas que também é o diagnóstico médico, né? A palavra do grego diz que é alguém que está estressado mentalmente. Então é como se Jesus tivesse dito para ela: Marta, você está estressada. Você está emocionalmente perturbada. Essa expressão. É um estresse mental, separação, afastamento, distração. E em muitos serviços. A expressão aqui é conhecida, é diaconia. Muitos serviços. E é uma palavra extremamente positiva. No entanto, o ministério, o serviço sem o Senhor, irmãos, nada mais é do que um grande peso. Por isso o serviço é no Senhor. Então, ele diz aqui, em muitos serviços. E aí ele diz uma outra expressão. E aproximando-se, né? Disse Senhor. Aí então, a palavra está dizendo aqui que Marta se aproximou do Senhor. Agora, é interessante, irmãos, que essa palavra aproximou, acho que na sua versão está aproximou, né? Acho que todas as versões está dizendo que Marta se aproximou. Ela não é, digamos que uma melhor tradução. Porque a expressão aqui é epistemi, ou seja, Marta se coloca sobre, né? Epi é sobre, né? Marta é aquela que se coloca sobre. Então é como se ela tivesse se colocado sobre Jesus. Lembre-se, Maria está aos pés, Marta se coloca sobre Jesus. Então, o que está dizendo para nós é que Marta está se estabelecendo sobre o Senhor Jesus. E diz para ele: você não se importa? O Senhor não se importa que Maria esteja aqui enquanto eu estou ali trabalhando? É isso que está dizendo o texto. O senhor está indiferente com tudo aquilo que eu estou passando? Irmãos, os irmãos concordam que nós não sabemos orar como convém? Porque aqui foi a oração de Marta. Quantas vezes as nossas orações não refletem aquilo que de fato o Senhor desejaria ouvir dos nossos lábios? Mas como o Senhor é tão paciente.
como o Senhor é paciente para conosco. Nós não sabemos orar como convém. Por isso é o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza. E, irmãos, um grande cuidado. Por isso que Marta, ela expressa para nós aqui um grande alerta. Porque é o grande perigo, a preocupação e a distração, não pode, possivelmente não há um terreno mais fértil para Satanás do que as distrações. Possivelmente não haja. Porque a distração nos tira da prioridade espiritual. A distração é um terreno fértil para que o maligno possa fomentar a ansiedade e a irritação. Essa agitação. Aí você perde a paz no Senhor. Você perde o prazer no Senhor. Você perde o gozo no Senhor. Você perde aquela vida nutrida, suprida pelo Espírito Santo no Senhor. Tudo começa dessa maneira. Agora, irmãos, vamos aqui, advogar a causa de Marta? Rapidamente, depois a gente volta ao normal, tá? Mas os irmãos vão concordar comigo, porque eu vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas tinha para Marta servir ali? Quantas pessoas tinha para Marta servir? Quantas? 3. Várias opiniões. Quem dá mais? 3? Pode ser mais de 3? 3? 4? Alguns disseram 4, 3, 4. Talvez 4. Essa palavra do Daniel é boa, talvez. Por quê? Porque, irmãos, se nós pegarmos o primeiro versículo, e eu fiz aqui um panorama, você vai descobrir que havia 70 discípulos que depois voltaram. Muito provavelmente, esses 70 acompanharam o Senhor onde ele estava andando. Muito provavelmente. Dificilmente esses 70 não acompanharam. Fora os 12. Não é verdade? Então já deu quantos aí? Né? Os irmãos entendem, a gente advogando aqui a causa de Marta, o porquê dessa preocupação e agitação? Então, a nossa justificativa é legítima. Não, eu estou distraído, mas você não está vendo? O Senhor não se importa? Ela se coloca sobre o Senhor. Senhor, o Senhor está indiferente com tudo aquilo que está acontecendo aqui? Então, irmãos, voltando então, Voltando, por quê? Voltando. Porque em outra ocasião, essa mesma expressão, não te importas, aconteceu lá em Marcos, no capítulo 4, quando uma grande tempestade assolou o barco. Então, os discípulos estavam na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles despertaram o Senhor e disseram: o Senhor não se importa com o que está acontecendo? E o Senhor está aí dormindo? Irmãos, perceba que muitas vezes é o medo, a ansiedade, essas aflições que nos fazem orar de maneira errada. Nos fazem clamar de forma errada. E o Senhor, então, diz que não teve que repreender o vento, tinha que primeiro repreender os discípulos, porque eram eles que estavam com problemas. Mas não só isso. Vocês imaginam que se Marta, então, com essas dezenas aí de pessoas ali para servir, vamos imaginar que Marta estivesse naquele episódio onde havia 5.000 homens para alimentar. E havia 5 pães e 2 peixes. O que Marta ia fazer? Acho que a Terceira Guerra Mundial ia surgir naquele tempo lá. Imagina? Então os irmãos agora já fazem uma leitura em suas mentes, como o problema nunca é se é excesso de trabalho ou não, o problema é se é a presença do Senhor. Porque o Senhor alimentou aquela multidão de mais de 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Os irmãos acham que seria problema para ele ali, na casa de Marta e de Maria, resolver aquela situação? Havia necessidade de ansiedade, de agitação, de inquietação? Não, o que havia era a falta de fé mesmo. Era isso que havia. Porque foi assim que o Senhor disse para os discípulos no barco: vocês não têm fé. É por isso que vocês estão agitados. É por isso que vocês estão com síndrome de pânico, com pavor. É por isso que há inquietação no coração de vocês. Irmãos, isso chama-se de preocupação inútil. Preocupação inútil é quando nós não confiamos no Senhor. Porque o Senhor disse: qual de vós por mais ansioso, essa é a palavra usada para Marta, ansioso, merimal, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado na sua vida. Eu acho que a sua ansiedade pode diminuir a sua vida, isso é um fato. Mas aumentar um côvado na sua vida, não vai aumentar. Por isso Pedro vai dizer para nós: lançando sobre ele
Ele está presente, irmãos. Ele está presente aqui nesse lugar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele pode alimentar dezenas, ele pode alimentar centenas, milhares. Ele pode cuidar de tudo. A dificuldade do Senhor é quando você se coloca sobre ele, para ele então pastorear o teu coração. E você permitir ser pastoreado pelo Senhor, ser guardado pelo Senhor, ser cuidado pelo Senhor. E o diagnóstico então foi exposto, com apenas uma notícia. Verso 41, então, Lucas aqui, retratando as palavras do Senhor, disse: Marta, Marta. Né? Esse duplo chamamento na Bíblia, isso acontece 7 vezes na palavra de Deus. 7 vezes o Senhor disse: Abraão, Abraão. 7 expressões. Jacó, Jacó. Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. 7 vezes. Né? Os escritores jamais se encontraram, nunca se conheceram, mas você tem 7, que é um número completo. Né? E você tem, na palavra do Senhor ainda, você tem Simão, Simão. Marta, Marta. Saulo, Saulo. 7 vezes. Por quê? 2 vezes o Senhor se apressa em fazer. Eu não sei se o Senhor está falando isso com você pela 2ª vez, mas uma repetição do Senhor indica ênfase. Indica que Ele está com pressa para realizar isso na sua vida. Então Ele disse: Marta, Marta. Isso mostra uma profunda preocupação de Deus para que o seu coração seja guardado. E esse duplo chamado, cada um deles tem o seu significado. No caso de Marta, é porque Marta era fervorosa naturalmente e não espiritualmente. É o que falta para muitos de nós. O fervor espiritual em detrimento ao fervor espiritual. Fervor natural em detrimento ao fervor espiritual. O duplo chamado de Marta quer dizer que Deus está salvando-nos de muitas obras, de muitas coisas, com um só caminho. Ele diz aqui: Marta, você está ansiosa, verso 41. É uma versão que diz: Marta, você anda inquieta. É a expressão que eu disse para os irmãos, merimnal. Ansioso, preocupado, com cuidados. É alguém que está sempre alerta, sempre preocupado, ansioso. Né? A raiz desse vocábulo, irmãos, a raiz dessa palavra, merimnal, é meridizo. Significa alguém que está dividido. Uma mente dividida. Não uma mente consistente. Não uma mente que tem um só foco, um só olhar. É alguém que está arrastado arrastado em direções opostas. Ou de um lado ou de outro. O Senhor está usando essa palavra. Marta, você está sendo arrastada de um lado para o outro. Marta, você está dividida no seu coração. É isso que ele está dizendo. Marta, você está sufocada com tantas coisas. A primeira vez que essa expressão ocorre na palavra de Deus, os irmãos sabem, Mateus 6,25. Não andeis ansiosos. Quando o Senhor Jesus diz ali, não andeis ansiosos, ele está dizendo assim, não andeis dividido. Não andeis arrastados pelas suas emoções. Não ande em direções opostas. Não andeis ansiosos. Não andeis sufocado pela vossa vida. Por que o Senhor diz para nós não andarmos preocupados? Ele diz assim, porque não andeis ansiosos de coisa alguma pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Né? Aí ele diz assim, porque a sua vida é mais importante do que o alimento. E nós achamos que o alimento é mais importante que a nossa vida. Né? Então o que o ansioso faz? Ele sempre inverte as prioridades. O ansioso está sempre mudando o seu foco, dividido. Então o Senhor diz assim, você está ansioso pelo que haveis de vestir? Não, mas o seu corpo é mais importante do que as vestes. Assim como a sua vida é mais importante do que o alimento, o seu corpo é mais importante do que as vestes. Só você não percebe isso. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. A sua vida é uma vida regenerada. Por que você está dividido, sufocado, em várias direções? E o Senhor Jesus ainda diz mais, ele diz assim, você está afadigada. Então ele diz, você está ansiosa e afadigada. Ou seja, outra versão diz, você te preocupas, não é? Te afliges. É a única vez também que essa expressão acontece aqui. Com muitas coisas. Ou seja, a palavra aqui é polus. É algo numeroso. É muita coisa que está na sua mente.
Marta, um total caráter de uma incredulidade. É a expressão clara. Nesse sentido, a ansiedade é pecado. Nesse sentido, quando abrimos mão da fé para andar ansiosos. Porque a questão não é a ansiedade. Muitas vezes nós estamos ansiosos. Ou é uma notícia, é uma situação de saúde, é um ente querido, um irmão amado, um problema conjugal, muitas vezes profissional, isso vai te deixar ansioso. Mas a questão é quando isso se torna um modo de vida. Você está sempre alerta. Parece que andar ansioso é uma proteção para você. Os muito ansiosos, eles pensam, não, se eu não ficar ansioso, vai dar errado. Ele acha, isso é diagnosticado, ele acha que a sua, porque ele andou ansioso da outra vez. O filho viajou. Ele ficou ansioso, não aconteceu nada com o filho. Então, se eu ficar ansioso da próxima... Irmãos, isso é tão sutil. É o coração maligno, o nosso coração terreno. Porque eu fiquei ansioso, então deu tudo certo. Então, eu vou transformar isso no modo de vida. Então, você anda ansioso por muitas coisas. Corações divididos, mente dividida. Marta precisa se libertar do fervor natural dela. O serviço dela não estava errado. Servir ao Senhor com alegria. Ela não estava servindo ao Senhor com alegria. Quando você vê João capítulo 12, ali é uma outra Marta. Agora, irmãos, preciso avançar. Porque o exagero é aquilo que sempre vai levar ao pecado. Então o versículo 42 vai nos dar o tratamento, a receita, a cura. Assim como o diagnóstico foi bem rápido, Marta, você está ansiosa e afadigada. Aqui vem o tratamento e a cura. Não precisou de uma bateria de exames, não precisou de um coquetel de medicamentos, de um arsenal terapêutico, precisou da palavra do Senhor, que disse, uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E essa parte não lhe será tirada. O Senhor precisa encontrar esses corações de Maria, como é o título de um livro. Coração de Maria no mundo de Marta. Então o Senhor precisa encontrar esses corações de uma coisa só é necessário. Por isso nós temos que ter discernimento espiritual. Por isso nós precisamos ter a luz de Deus acesa nos nossos corações. Porque, irmão, serviço para nós sempre está relacionado com ativismo. E isso não é verdade. Agora, quando o Senhor pode ajustar tudo isso, colocar a sua verdade, mostrar as prioridades que nós precisamos, colocar a comunhão com o Senhor como um modo de vida, né? Como tem usado o nosso irmão Thomas, uma vida de intencionalidade, buscando o Senhor em primeiro lugar. É isso, irmãos. Como orou o salmista, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Salmos 27, 4. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Mas, irmãos, qual é essa boa parte que não será tirada? Qual é a boa parte? Então, se hoje a gente tem que sair daqui com uma resposta da mensagem que nós ouvimos, porque há uma grande possibilidade de hora que nós levantarmos da cadeira, tudo ficar para trás. Esquecermos daquilo que foi falado, daquilo que nós vimos, lemos na palavra do Senhor. O risco não é pequeno disso acontecer. Então, que nós saiamos daqui com essa resposta. Qual é a boa parte de Maria? Qual é a boa parte dela? E eu quero tomar, então, para responder essa pergunta, uma figura do Antigo Testamento. Eu vou pedir para os irmãos abrirem no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 3. É uma história que nós temos no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Veja comigo aqui, irmãos, porque aqui nós temos uma história extremamente linda do Antigo Testamento. Nós temos 4 capítulos maravilhosos. E esses capítulos, eles não são só realidades históricas, mas também é um capítulo recheado de simbologia, de figuras que se cumprem na igreja, se cumpre na pessoa de Cristo.
se cumpre para nós. E aqui fala de Ruth, Noemi e Boaz. Tem outros personagens também, a gente vê isso no capítulo 1, mas para nos ilustrar aqui essa boa parte que foi aqui escolhida por Maria, aqui vai nos dar essa resposta. Boaz, aqui como uma figura de Cristo. Ruth significa amizade, o nome Ruth, tipifica a igreja. E Boaz, o nome Boaz é rapidez, representa Cristo. Então Boaz é figura de Cristo. Ruth, essa amizade tipifica a igreja. Verso 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, aqui Ruth, e lhe descobriu os pés e se deitou. 3:7. Vou ler novamente. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela, Ruth, de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Aqui Ruth encontra o remidor. Quando Ruth descobre os pés de Boaz, ela encontra o seu remidor. Para vermos a face de Boaz, que é rápido em buscar a amizade para conosco. Quando Ruth descobre os pés de Boaz, ela descobre a face de Boaz. Ela descobre a face de Cristo. Então, irmãos, a necessidade de nós descobrirmos os pés do Senhor, para que a sua face possa ser uma realidade no nosso meio, para que possamos ter comunhão com esse Senhor bendito. Mas, irmãos, todos os personagens aqui, Marta, Maria, Lázaro, os discípulos, os 70 que eventualmente estivessem ali, o mais importante naquela casa era a pessoa bendita do Senhor Jesus. Não havia outro ali que fosse mais importante que ele. Porque nós temos a tendência de olhar para tudo aquilo e ver como Maria fez uma grande obra. Isso é verdade. Mas nunca percamos de vista a pessoa do Senhor. Lá em João, no capítulo 12, conta então que estava lá Marta, Maria e Lázaro. Estava lá Marta servindo, estava Lázaro junto à mesa, isso tipificando a ceia, a mesa do Senhor, porque em menos de uma semana, depois do capítulo 12, o Senhor Jesus seria morto, seria então humilhado, seria rejeitado, seria agredido, o Senhor Jesus seria ferido, uma semana após João capítulo 12, menos de uma semana. E ele então levaria sobre si todos os nossos pecados. E ele fez isso, ele nos comprou para ele, para que a gente possa descobrir os pés do Senhor, para termos comunhão com a face do Senhor, com a pessoa bendita do Senhor. E foi ali então que Maria pegou tudo aquilo que ela tinha de mais precioso e ungiu os pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Ou seja, toda a honra daquela mulher que representa a igreja foi colocada aos pés do Senhor. Só assim, irmãos, nós podemos dizer que teremos um feliz ano novo. Nenhum cristão neste mundo pode ter um feliz ano novo se não for aos pés do Senhor. Alguém disse que o mundo é o único inferno que os cristãos terão que enfrentar. Em contrapartida, o mundo é o único céu que os ímpios irão gozar. O mundo é o único céu que os ímpios irão gozar. Enquanto para nós, tudo aqui é uma grande tristeza, para o ímpio é o único modo de alegria. Mas o Senhor preparou uma Betânia, uma casa para nós. O Senhor preparou um lugar para que nós estivéssemos junto dele. Irmãos, isso não é pouca coisa. O lugar para nos reunirmos, tomarmos o nome do Senhor. Toda a suntuosidade do mundo está lá fora. Nós não precisamos de prédio, não precisamos de placa, não precisamos de títulos, nós não precisamos. Nós só precisamos de uma pessoa aqui dentro, o Senhor Jesus.
Porque se ele não estiver, tudo isso aqui não tem sentido e valor nenhum sem a pessoa do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, na nossa omissão, na nossa indiferença, no nosso afastamento, muitas vezes nossa insensibilidade, e possamos ser homens e mulheres que expressem o governo, a vontade e o propósito do nosso Senhor, para a glória e para a honra do nosso Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, nós te bendizemos muito nessa noite. Como é precioso para nós tomarmos as tuas palavras, Senhor, e contar com o teu Espírito Santo, que ele possa nos ajudar, Senhor, nos ajudar na nossa fraqueza, nas nossas enfermidades, Senhor. Ó Senhor, nos ajudar nas nossas agitações, ajudar, Senhor, nas nossas ansiedades, nas nossa rapidez, excesso de rapidez, sendo que o Senhor é aquele que deseja com rapidez a comunhão conosco. Ó Senhor, nos dá esses olhos, nos dá o coração de Maria, Senhor. Nos ajude a escolher a boa parte, Senhor. Nos livre, Senhor, de total indiferença quanto à tua presença, Senhor. E obrigado porque o Senhor tem preparado este lugar para nós. A despeito de tudo que tem lá fora, o Senhor tem guardado os nossos corações aqui. Obrigado pelos irmãos, obrigado pelas irmãs. Obrigado, Senhor, por cada expressão de vida. Obrigado pelos dons que o Senhor tem distribuído no nosso meio. Obrigado por socorros que o Senhor tem dado para nós. Senhor, muito obrigado. Reconhecemos que aquela Betânia, Senhor, de tanto tempo, é verdade para nós hoje. E nós te agradecemos por fazermos parte disso. Ó Senhor, louvado seja o teu nome nessa noite. Nós te bendizemos para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe. Uma semana debaixo da graça, do poder do nosso Senhor.